Olá pessoal, como vocês estão? Hoje chegamos ao terceiro episódio do podcast Mundo Animal. Se vocês ainda não assistiram aos outros 2 episódios, eu convido vocês então a seguirem o DS aqui nas redes sociais para assistirem, para acompanhar o podcast Mundo Animal. A gente já está indo para o terceiro episódio hoje e aqui comigo estão as veterinárias Lígia Corso e Aline Ferrari, elas que são do setor de internação da clínica Mundo Animal e vão comentar um pouco tanto do setor delas, quanto também de cuidados com pet, cuidados com os animais. Para esse primeiro bloco, então, quero primeiro agradecer a participação de vocês duas aqui no podcast e pedir para vocês darem um olá para quem está acompanhando, quem vai acompanhar a gente também depois. Primeiro, agradecer a vocês pela oportunidade. Boa tarde a todo mundo. Vamos conversar um pouquinho aí sobre a veterinária mais uma vez e espero que todo mundo goste. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Aline, veterinária lá da internação. Comecei lá como estagiária também, como enfermeira da doutora Lígia e hoje em dia faço parte da equipe da internação Mundo Animal. Muita gente começa como um estagiário lá, né? Inclusive o Rodrigo falou que ele era estagiário lá, ele citou também, acho que é Rafaela. O Rafael. Rafael, desculpa. E ele também começou como estagiário, bastante gente. Exato. Normalmente a gente, quem se destaca, a gente tem um volume de estagiário relativamente grande, mas aí tem os destaques, né? Tem pessoas que acabam se destacando e a gente tenta trazer pra gente. Bacana. Antes de a gente fazer as perguntas, eu queria primeiro agradecer a quem acompanhou a gente nos outros 2 episódios, que compartilhou, que comentou também. A participação de vocês é importante, até porque se vocês têm dúvidas, podem comentar nos vídeos que eu vou trazer para os veterinários da Clínica Mundo Animal que estiverem aqui com a gente. Hoje, como eu falei, o episódio é sobre o setor de internação, até para vocês entenderem um pouco como funciona. Às vezes tem dúvida, eu particularmente também tenho dúvidas, eu tenho animais, mas eu não acho que minha cachorrinha nunca foi internada, assim, então também nem sei como funciona muito. Então, o episódio de hoje é para falar sobre isso. Antes, eu quero que vocês se apresentem um pouco, contem um pouco da trajetória de vocês lá dentro da Clínica Mundo Animal. Acredito, se eu não me engano, que o Alexandre disse que o setor de internação fica aqui na Marques Figueira, né? Isso mesmo. No Miguel Badra não tem o setor, né? Eles têm uma internação que é basicamente para o período do dia, certo. Mas à noite não tem esse serviço. Uhum. Aqui na Marques Figueira não, o serviço é 24 horas, é o tempo inteiro, tanto enfermeiros quanto veterinários disponíveis para os bichinhos. Uhum. Então, a internação completa, mesmo com questão de estrutura e de profissional o tempo inteiro é aqui na Marques Figueira. Lá na outra unidade do Miguel Badra também tem profissionais extremamente qualificados, só que a gente tem essa dificuldade por não ser 24 horas a clínica lá, então não tem como ficar um veterinário o tempo inteiro ali com eles. Então, normalmente, ou esse paciente é transferido para a unidade da Marques Figueira, ou realmente é dado alta no final da tarde para justamente eles não ficarem sozinhos lá. E Lígia, você está mais tempo lá, você foi a chefe da Aline. Como que foi o seu começo na clínica? Hoje está quanto tempo lá? Até para quem que conhece mais a clínica, mas não sabe lá por quem são os funcionários. Então, para conhecer um pouco de você. Bom, eu já estou há 9 anos na clínica, que hoje é o hospital, né, aqui na Marques Figueira. Comecei como estagiária deles também. Aí comecei a trabalhar na parte clínica mesmo, né, no atendimento com os pacientes. E 3, 4 anos depois eu senti a necessidade de ter uma melhoria aí com relação à parte dos pacientes internados, da gente ter uma dedicação voltada para eles de fato. Então nós fizemos uma parceria em que os veterinários, a grande maioria dos veterinários que cuidam dos internados são só para eles. Então o veterinário ele não fica atendendo e cuidando do internado, não, os veterinários da internação eles ficam ali só à disposição realmente dos bichinhos que estão internados. Então eu vi essa necessidade de primeiro dar um pouco mais de atenção pro cliente, porque eles precisam, o bichinho tá ali doentinho, e também pro paciente, a gente tem uma dedicação um pouco maior. E aí, então, dos 9 anos, eu fiquei 4 atendendo, e depois fiquei só realmente para o setor de internação. Hoje, a gente, de vez em quando, faz um atendimento do paciente que chega da porta mesmo, mas a grande maioria dos nossos pacientes é só o que interna mesmo, para a gente cuidar.
Já fazem quase 6 anos, então é 9 anos e pouquinho, quase 6 anos que a gente está aí com a internação dessa forma. E tentando sempre qualificar, né? A gente tenta sempre estudar cada vez mais para poder fazer o melhor para cada bichinho que está ali. Então, eu cheguei a fazer a pós-graduação de clínica médica, então é justamente para ter uma noção ainda maior com relação ao paciente que a gente atende, e principalmente o paciente grave. Então, acho que é basicamente isso. Fazem aí 9, quase 10 anos que Nesses eu tô 4 anos seu atendendo, era, então, no caso, clínica geral, assim, ou tinha uma especialidade? Sim. Não tem uma especialidade definida, por exemplo. Não o sou uma Alexandre, cardiologista. o Alexandre também, né? O Alexandre, ele é clínico e ele também é cirurgião. Então, mas especialidade específica mesmo, não. Até porque a gente precisa dos clínicos para poder abordar todo o público que chega, né? Todo o primeiro atendimento, chega. Exatamente. E aí, quando a gente tiver necessidade daquele paciente ter um especialista, a gente normalmente vai chamando os que a gente tem ali parceria também no hospital. E que tem muitas, né, na Bastante, verdade. Acho que no primeiro episódio foi que eu citei as especialidades todas, não sei se são todas, mas a maioria, acho que foram umas 10 que eu cheguei a citar, e teve até endocrinologia, que foi uma coisa que eu abordei no primeiro episódio, que me chamou bastante atenção por ser diferente, né, assim, essas especialidades que a gente não vê muito por aí. Né? Sim, não, na realidade agora tem a área está abrangendo muito os profissionais qualificados e especializados. Então, a gente, graças a Deus, tem aí veterinários parceiros que fazem o atendimento quando tem necessidade. Bacana. E você, Aline, como que começou lá? Quanto tempo? Bom, eu tô na clínica, acho que já vai fazer 4 para 5 anos já. Comecei também como estagiária lá na internação, então eu entrei diretamente na internação enquanto eu ainda não era formada, estava na faculdade. Passei pouco tempo em estágio, acabou que abriu uma vaga para enfermagem mesmo, e eu entrei como enfermeira da internação. E aí, nisso, eu fiquei por mais uns quase 2 anos também, na rotina ali da internação. A Lígia era a veterinária que ficava no período comigo e eu era a enfermeira que ficava lá. Desde quando entrei já mudou bastante coisa, mas a internação já era 24 horas, todavia o hospital ainda não, era clínica. O hospital fechava às 22, mas a internação tinha o período da madrugada. Então, a gente já tinha essa rotina 24 horas. Depois de eu ter passado esses 2 anos na internação, eu me formei e aí eu cheguei a sair ainda da clínica para fazer meus obrigatórios em outros locais, né? Sair um pouquinho, mudar os horizontes, mas acabei que voltei, né? E quando eu me formei, eu voltei para a clínica, passei mais um tempo em estágio na área de clínica médica mesmo. Hoje em dia eu sou clínica, mas eu sou veterinária da internação, né? Porque quando eu comecei a atuar de fato, eu já entrei direto na internação. Então, eu fiquei pouco tempo ali frente ao atendimento do clínico geral e a minha experiência maior hoje em dia é estar à frente da internação, né? Porque são coisas bem distintas. A gente pega basicamente o primeiro atendimento do clínico, então eu passei pouco por essa parte do atendimento clínico e fiquei mais voltada ali para a rotina da internação, com os animaizinhos ali internado, que não deixa de ser uma rotina também maravilhosa. E desde então estou lá já faz mais uns 2 anos. Sim. Mais uns 2 anos. Então, os 4, 5 anos são contados da Exato, primeira contados parte. desde quando eu entrei como estagiária até eu me formar, e hoje em dia já tenho mais de 2 anos aí que estou na internação. Bacana, beleza. Bom, pessoal, então esse primeiro bloco foi para apresentação, né? Os rostos novos que apareceram aqui no nosso podcast. A mulherada, né? Porque até agora eu não tinha ainda. Então eu queria chamar agora o intervalo, voltamos no segundo bloco para falar do setor que elas trabalham lá na clínica, no Hospital Mundo Animal, que é o setor de internação, beleza? Vou chamar um intervalinho rápido e a gente volta em seguida. Olha que bacana, eu sou o Gil Fuentes, colunista social do Diário de Suzano, e vou fazer parte também deste podcast que está chegando no Alto Tietê com muita novidade. É só aguardar. E voltamos, pessoal, agora para o segundo bloco. Como eu falei na primeira parte, esse segundo bloco vai ser sobre o setor de internação, né, da Clínica Mundo Animal. Estamos aqui com as veterinárias Lígia e Aline, elas já se apresentaram, contaram um pouco da trajetória delas. E eu queria, então, Lígia, começar perguntando para você a respeito do dia a dia no setor
como que é a internação de fato, até para quem não conhece muito. Eu, como falei, tenho uma cachorrinha, mas ela nunca precisou ser internada, então até para entender como que funciona o setor lá que vocês trabalham. Tá, vamos lá. Bom, começando pelo começo, o paciente é atendido no hospital, que daí é o pessoal que está à frente ali do atendimento, e na necessidade de internar, eles vão passar todas as informações iniciais para os tutores e esse bichinho vem para a gente. Então, quando ele vem para a gente, esse bichinho é reavaliado novamente, a gente vai confirmar os exames, ver a necessidade de novos exames. Então, cada bichinho que interna com a gente, cada pet que interna com a gente tem uma necessidade diferente. Então, a gente tem uma rotina que a gente até... não, a nossa rotina não é tão rotina assim, né? Porque são sempre coisas novas e enfermidades diferentes de cada um que está ali dentro. Nós quem fazemos todas as prescrições, nós quem vamos avaliar mesmo os exames e saber o que pode de fato estar acontecendo com aquele bichinho, porque muitas vezes no atendimento a gente não consegue ter um diagnóstico e saber exatamente o que está acontecendo, que é o que muita gente confunde. Muitas vezes o tutor, né, o dono do bichinho, leva achando que numa consulta a gente vai saber tudo e já vai resolver, e não tem bichinho que não dá. Tem pet que tem uma exigência muito maior, assim como nós seres humanos, né? A gente, dependendo da situação, a gente tem que internar e a gente vai ter que fazer exames para conseguir chegar num diagnóstico. Então, lá atrás, a nossa rotina é voltada para cada bichinho que está ali. Por isso que não existe um cronograma tão lógico assim para a gente. Porque existem os bichinhos que têm maior necessidade de uma atenção muito maior, existem bichinhos que acabam não tendo aquela atenção médica e de diagnóstico tão grande porque já tem um quadro um pouco mais leve. Mas é basicamente um tratamento individualizado. Cada bichinho é de uma forma. Sim. E aí você falou, vai ser levado para internação, eventualmente se precisar ficar lá, como que funciona esse... Normalmente a decisão de ficar lá já é do clínico, né? Tá. O clínico diz para o tutor, olha, vai precisar internar por tais alterações, a gente tem que internar porque o bichinho corre riscos. E ali na internação a gente vai entrar com todas as medicações, tudo que a gente precisa realmente para melhorar o quadro clínico do animal e tentar achar um diagnóstico, que não são 100% das vezes que a gente consegue um diagnóstico de fato. Mas, graças a Deus, a gente vem evoluindo cada vez mais e a gente tem conseguido ter diagnósticos muito bons e feito melhor realmente por cada bichinho. E aí ele fica ali por aquele período de tempo, que depende muito de como ele melhora, de como que ele se comporta. E, ele estabilizou, ele está bem, ele já está apto para ir para casa, somos nós também quem vamos fazer a alta dele, explicar para os tutores todos os cuidados, todas as necessidades que esse bichinho vai ter em casa. Então, a gente, o atendimento clínico começa, mas o paciente que precisa ficar internado é a gente que termina. Então, o tutor que leva o bichinho, de início, normalmente ele não vê a gente, porque quem atendeu foi a parte clínica. E aí ele só vai saber da gente, nos ver mesmo, quando a gente dá alta ou quando a gente pede para vir para conversar, para explicar alguma coisa do quadro clínico do paciente. Então, de início, ele não nos conhece. Só conhece realmente depois do decorrer aí do tempo que o bichinho precisa ficar com a gente. E esse tempo, ele varia muito, né? Sim, não tem sem como sombra de dúvidas. afirmar nada. Não existe algo que eu diga, até porque cada animal se comporta de uma forma, né? Então, vamos supor, uma dor de barriga para um cachorro pode ser mais tranquila do que para outro bichinho. E o que o pessoal normalmente pensa mas ele é grandão, ele é mais forte. Não é, na realidade. Tudo depende do organismo deles. Nós médicos, a gente tem a função de tentar melhorar a situação que o animal está. Mas a gente depende muito do corpo deles responder às medicações, responder ao agente que está causando tudo aquilo. E isso, cada corpinho demora um tempo. Tem uns que são mais rápidos, tem outros que são mais demorados. Então, não tem como a gente dizer, ele vai ficar tanto tempo. Porque depende muito de como ele vai se comportar, da melhora que ele vai apresentar com o passar dos dias ou das horas aí que ele esteja com a gente. Certo. Qual a sua experiência lá também, Aline? Conta um pouquinho aí. Bom, lá eu fico mais na rotina do dia a dia, né? Ultimamente a Lígia tem feito mais a parte de gestão, ela instruiu a gente e agora eu e a doutora Stephanie, que é outra veterinária lá responsável da internação, a gente fica mais no dia a dia.
Então, é uma rotina cheia de imprevistos, né? Como a doutora Lídia falou, a gente não tem aquele agendamento com horário marcado. Então, às vezes, a gente, no período de 20 minutos, interna 3 pacientes e a gente tem que dar conta ali de conseguir proporcionar o melhor para os 3, né? Então, os veterinários da internação, eles têm ali a responsabilidade de cuidar do dia a dia do animal que está internado. Então, a gente mantém uma rotina de internados relativamente grande, né? Se a gente for contar aí que a média é por volta de 15, 20 animaizinhos que estão lá sob meu cuidado da doutora Stephanie e também da doutora Lídia. Então, a gente faz essa avaliação a cada período, né? Então, sempre existe avaliação pela manhã, avaliação pela tarde, a gente está sempre comunicando isso tudo ao tutor. Afinal de contas, a gente também vai ser responsável pelo melhor momento para pensar em alta, né? Então, a partir do momento que o bichinho internou, a gente vai conduzir, né, todo o caso a partir dali em relação a todos os exames complementares, a busca do diagnóstico, a reavaliação de modo geral até que a gente consiga finalmente uma estabilização clínica para mandar aquele bichinho para casa, né? Então, a responsabilidade da internação ali é muito grande com os animaizinhos e com os seus tutores, né? Afinal de contas, a gente tem de passar todas essas informações a eles e na maioria das vezes as pessoas estão extremamente aflitas, né? Hoje em dia os pets, eles são parte da família. Exato, então é como se a pessoa estivesse internando um filho ali e a gente tem de ter a plena ciência disso. Então existe o tato em relação ao paciente que está no ambiente que ele não conhece, ele não está bem, ele está com pessoas que ele não conhece, então a gente precisa proporcionar o bem-estar a ele e precisa manter o tutor tranquilo também, né? Então essa é basicamente a rotina da internação, cuidar não só dos bichinhos, mas de seus tutores também, né? É extremamente importante. Até queria perguntar, vou fazer 2 perguntas em uma, se existe, desculpa se eu estou sendo muito leigo, existe visita, horário de visita, e a Lígia também me falou, né, antes da gente gravar aqui o podcast, que tem uma relação ali de tutor veterinário, até de uma relação até por WhatsApp, assim, que vocês sempre estão em contato. Então, tem o horário de visita e tem essa relação, ou só um ou outro? Como que é? Existe ambas as partes, né? Na verdade, a gente tem um horário no grupo no WhatsApp. Toda vez que o paciente interna, a gente monta um grupo e por meio desse grupo a gente passa informações no horário do boletim médico e a gente envia os vídeos, envia as fotos, né? Os enfermeiros gravam esses videozinhos, fazem as fotos para que os tutores consigam acompanhar a forma como o bichinho tá, acompanhar a evolução, vejam, né, com os próprios olhos. Então, existe essa comunicação via WhatsApp que a gente procura manter e a gente entra em contato por lá para passar o resultado dos exames, a evolução clínica, né? Isso foi algo que a gente instituiu desde a pandemia, né? Antes era o horário de visita que a gente tinha, então o tutor vinha até a clínica, aproveitava aquele horário para conversar pessoalmente conosco, mas aí a gente teve de ir se adaptando, né? E hoje em dia o WhatsApp é uma ferramenta muito boa, porque a gente consegue poupar até mesmo o tempo do tutor, né? Que nem todos eles conseguem vir no horário de visita e eles conseguem da mesma forma acompanhar. Hoje em dia a gente não tem um horário estabelecido para visita, todavia é algo que a gente combina via grupo no WhatsApp. Então o tutor solicita pra gente, quando gostaria de visitar meu pet, a gente combina um horário e ele vem até nós, a gente faz a visita, ele aproveita esse horário para conversar com a gente pessoalmente também. Então é um momento onde ele vai nos conhecer. Mas já existe o contato via WhatsApp, né? Que é onde a gente procura manter uma aproximação maior. Então não é aquela coisa que a gente vai ficar digitando, até porque isso não vai proporcionar um bom entendimento para o tutor, né? Na maioria das vezes ele precisa que a gente fale, ele precisa que a gente explique de uma maneira mais tranquila, até para sentir o nosso tom de voz, para saber realmente quem está cuidando do bichinho dele. Então a gente preconiza mandar os áudios via WhatsApp, né? A gente procurar passar quem está ali, se apresentar, ouvir a nossa voz, até que ele possa finalmente vir até a clínica e nos conhecer. Porque como a doutora Eli já havia citado, esse primeiro contato não é nosso. Então, a gente está lá quietinho no fundo, nos bastidores, né? Então, existe a indicação da internação e a partir do momento que o bichinho interna, o tutor não sabe quem está lá para cuidar dele, até que a gente vá lá no grupo, se apresente, e aí é onde a gente começa aí esse contato de WhatsApp, tutor, médico veterinário e paciente. Então, é por lá que a gente procura manter. Essa relação, os tutores adoram, então, essa relação. Sim. É um diferencial até da clínica. Sim, na realidade a gente se viu meio que com as calças justas, né, quando começou a pandemia. Isso que eu ia perguntar de também. Como faremos, né? Porque a gente tinha acho que 2 horários estabelecidos no dia em que os tutores vinham visitar. Então, se tínhamos 20 bichinhos internados, quantas pessoas entrariam para visitar? Porque normalmente entravam ao mesmo tempo.
E aí, quando entrou a pandemia, a gente resolveu, falou, não, pera lá, não dá para aglomerar todo mundo no mesmo local. E aí a gente até suspendeu inicialmente a visita, a gente, até por questão de proteger equipe, proteger o cliente, também a gente suspendeu, mas a gente tinha que pensar, poxa, a gente precisa aproximar o cliente, porque como é que o bichinho dele fica aqui e a gente vai fazer o quê para ele saber as informações? E aí foi que a gente resolveu colocar o WhatsApp. Hoje, a minha sensação é a proximidade pelo WhatsApp, ela é muito maior do que como era as visitas anteriormente. Exato. Porque como vinham muitas pessoas visitar diversos bichinhos, a gente não conseguia dar uma atenção tão individualizada. Então, você não conseguia ter tempo de explicar ou de passar mesmo, não só a parte técnica, mas assim, o acolhimento do tutor. E pelo WhatsApp, hoje a gente tem os horários que a gente passa os boletins médicos em que a gente tira todas as dúvidas que o tutor quiser tirar. A gente passa, eu brinco que é meio que em tempo real mesmo, né? Porque as fotos, os vídeos que a gente faz não são fotos feitas ontem, nem vídeos feitos ontem. A gente tem cronograma de horários dos vídeos dos bichinhos para que realmente ele sinta o quanto ele está sendo cuidado só nesse momento. Por isso que a gente manda periodicamente, porque já existiu situações em que os tutores questionavam, poxa, mas será que eles ficam assim, todo bonitinho, tudo limpinho, só no horário de visita? Porque até então eles não tinham mais nenhuma informação. O horário de visita era onde eles conseguiam informação do bichinho e olhar, ver como eles estão. Hoje, a gente já tem uma tranquilidade quanto a isso, porque eles conseguem perceber que todo momento em que a gente fala com eles e que a gente manda as fotos e os vídeos, eles conseguem entender que, olha, não, ele está bem, ele está sendo bem cuidado. Porque para o cliente, a medicação, qual é a medicação? Claro, isso é muito importante para o bichinho, mas o cliente muitas vezes não tem conhecimento de para que serve. Então, ele precisa ver que o bichinho está num lugar bom, que ele está sendo bem cuidado, que ele está recebendo carinho, que é o que a gente também institui para a equipe toda. Os bichinhos estão num ambiente diferente, eles estão num local onde eles estão sentindo dor, porque eles estão doentes, eles tomam picadinhas de agulha, porque a gente infelizmente tem que aplicar, e poxa, que lugar é esse? Onde eu estou com dor, passando mal, longe da minha família, longe de tudo que eu gosto, e ainda vem uma pessoa me dar uma injeção. O que a gente faz é tentar ganhar a confiança do animal, ganhar a confiança, entender que o que a gente está fazendo por ele é o bem. Então, tem toda uma logística aí para se aplicar uma injeção. Você vai fazer um carinho, você vai conversar, você vai explicar. Apesar de parecer doido para muita gente, para a gente isso é o mais normal. A gente tem que falar com os bichinhos e explicar para eles o que vai acontecer e acolhê-los para que eles se sintam o melhor possível, mesmo estando em todas essas situações. Então, eu acho que essa aproximação do cliente foi algo que a gente... Não foi fácil, porque a gente teve que fazer vários reajustes, mas acho que hoje é um diferencial e o pessoal gosta demais porque está muito mais próximo aí do bichinho, mesmo estando distante. A minha mãe já super adorou, ela ouviu já sobre essa interação que tem, que ela é muito assim com a cachorrinha que a gente tem em casa lá. Algumas vezes o tutor manda um áudio e pede pra gente colocar o áudio pro bichinho ouvir. Porque faz tempo que ele não ouve a voz do tutor, né? Então a gente coloca. E eles mudam, eles procuram É muito legal mesmo. Eu queria perguntar também, você falou pra mim, Lígia, que tem os tratamentos terapêuticos e cromoterapia, que é para tentar dar uma relaxada no animal que está ali no momento. Queria te perguntar como que é, então, para a situação que o animal passa ali, deve ser estressante, como vocês tratam para ele ficar tranquilo, para ele, vamos dizer assim, aguentar aquela situação? Bom, além da gente ter essa interação mesmo de carinho, porque eu acho que é uma questão de empatia, a gente entender como ele pode estar se sentindo naquele momento e naquele local. Então, eu acho que a empatia que a gente tem tanto pelo bichinho quanto pelo tutor, eu acho que é o que mais faz com que a gente sempre tenha a dedicação de fazer o melhor tanto para um quanto para o outro. Com relação à cromoterapia, além das medicações, a gente sabe que tem N coisas que podem ajudar o bichinho a ter uma melhora clínica.
E a cromoterapia é através de luzes. Então, todas as baias que a gente tem na internação, elas têm um spot com aquelas lâmpadas coloridas. E as lâmpadas você seleciona qual é a cor que você quer colocar. Então, existem bichinhos que estão muito agitados porque ou tem alguma doença neurológica, ou está muito agitado porque está fora de casa, tá doente, mas assim, ainda assim fica numa agitação muito grande. E aí a gente vai escolher uma cor que passe uma tranquilidade para ele. Então, através da luz coloridinha, dependendo da cor que você coloca, vai dar uma sensação de tranquilidade e aí ele fica um pouquinho menos agitado. Claro, não é um milagroso, né? Mas é algo que já contribui aí para poder gerar um bem-estar, diminuir esse estresse dele. Em contrapartida, existem bichinhos que têm um quadro muito debilitado, que tem uma letargia muito grande, que está muito, como que se diz? Debilitado, prostrado. E aí a gente usa cores para tentar estimular um pouquinho mais. E existem as cores até mesmo que tem um efeito terapêutico de fato, que vai fazer auxílio intestinal, auxílio em frequência cardíaca, frequência respiratória. Então, além da terapia com medicamentos, a gente usa tanto para o conforto e para o bem-estar, a cromoterapia, quanto para auxiliar ali no nosso tratamento terapêutico. Então, funciona como um coadjuvante aí para tentar ajudar o máximo possível. Existem alguns bichinhos que foram abandonados, bichinho que foi achado na rua. Eles têm uma certa... Assim como nós, eles têm traumas. Então, existem cores para dar um conforto acolhedor mesmo. Existe a rosa, por exemplo, que é uma cor do amor, que passa essa sensação de acolhimento. Então, é bem bacana estudar sobre, porque a gente vê que pode ajudar em várias coisas e é algo que não preciso picar o paciente, eu não preciso que o tutor me autorize a fazer um procedimento. Não, é uma luz. É uma luz que contribui para a saúde deles, tanto no bem-estar quanto terapêutico mesmo. Bacana. Eu queria perguntar, você, Aline, que já esteve também na parte de enfermaria, sim, como que funciona, até a Ali já tocou nesse assunto, né, mas eu chego aqui no horário de visita, será que o meu bichinho está sempre limpinho? Como que é essa parte, sim, também, porque eles ficam ali parados, né, como que funciona, exato, essa parte? Então, ali, durante a lida da internação, existem os enfermeiros, né? A gente tem a equipe da enfermagem, então são eles os responsáveis por realizar tudo aquilo que as veterinárias da internação vão colocar como prescrição. Então, a parte de aplicar as medicações, claro que tudo tem supervisão das veterinárias que estão ali, a gente está ali juntamente a eles, né? No canil, no gatil o tempo todo. Então, a gente supervisiona essa parte e eles fazem a parte da aplicação das medicações, o monitoramento do paciente. Então, existem situações em que o enfermeiro vai te avisar que tem um bichinho que mudou o quadro clínico, então é um bichinho que você vai lá para dar um pouco mais de atenção. E essa parte da organização acaba ficando que os enfermeiros ajudam bastante a gente a manter toda essa organização, porque os bichinhos, eles fazem bagunça, né? Principalmente quando eles vão melhorando o quadro clínico. Às vezes a gente fica até feliz que tá fazendo bagunça, que tá comendo tapete higiênico, tá ótimo, tá melhorando. Um tapete higiênico, todo mundo vibra. Muito feliz, porque é sinal que o bichinho tá melhorando. Então, sim, toda vez que o bichinho sujou a baia, fez bagunça, o enfermeiro vai lá, ele faz a troca, existem os tapetinhos higiênicos, existem os colchonetes, os tatames, que são tudo que a gente coloca ali na baia para proporcionar um conforto maior. Então, tem todas as cobertinhas, então toda essa atenção de o bichinho fez xixi, fez cocô, vomitou, a gente vai lá, faz a troca, tira o tapetinho higiênico, sujou a cobertinha, tira a cobertinha. Então, isso tudo a gente vai controlando, né? Porque não tem como a gente manter o horário da limpeza. Não tem como, né? Isso é imprevisível. Então, ao longo da rotina ali, a gente vai se esforçando para manter a maior organização do local, do bichinho, da baia. Existe a equipe da limpeza também, que ajuda bastante a gente a manter a organização local, mas ao longo do dia a gente vai organizando à medida que eles vão fazendo bagunça lá na baia. Então, são todos os momentos que a gente vai trocar o soro, vai confirmar os acessos, vai avaliar o bichinho, sim, como um todo e proporcionar ali o que ele está precisando naquele momento. Se é trocar uma fraldinha, se é trocar o tapete, se é colocar uma cobertinha a mais, né? Tem as aferições dos parâmetros, então a gente está sempre acompanhando isso tudo aí de acordo com a necessidade de cada bichinho que está ali com a gente. Bacana. Até mesmo a parte da higienização de baia e do paciente, muitas vezes, é individualizada. Sim. Porque assim, não adianta eu instituir um horário de limpeza, poxa, mas e se esse aqui fez muita sujeira?
antes de chegar o horário. Então, sujo, até não, mesmo isso a gente fez o xixi, tira, troca tudo. É algo que a gente preza demais. A limpeza do paciente, ele tá num ambiente limpo, até porque se a gente estiver num ambiente sujo, a gente não vai gostar. E ele também não. Então, a gente preza demais mantê-lo sempre o mais limpinho possível. E os enfermeiros que normalmente fazem todo esse trâmite de observar e de limpar, às vezes tem bichinho que precisa realmente lavar o bumbum, porque sujou. Então, se precisar lavar 5 vezes no dia, vai lavar 5 vezes no dia, justamente para não deixá-lo sujo. Existem os locais pra gente dar o banho ali, porque o bichinho, por exemplo, que tá com diarreia, na maioria das vezes esses pacientes vão estar internados. E ele não pode fazer a diarreia e ficar ali sujo, porque ele vai gerar uma assadura, vai piorar o quadro, ele vai se sentir mais incômodo. Então é a atenção de ver que fez, sujou, vai lá, dá o banho, tira, passa o banho a seco, passa o perfuminho, lava tudo, seca e volta pra baia. Então essa organização a gente tem de manter o tempo inteiro, né? Isso é constante em todos os bichinhos e é extremamente individual. Legal. A gente então chegou pro fim do segundo bloco, vou chamar novamente o intervalo e a gente volta pro terceiro e última parte do terceiro episódio do podcast Mundo Animal. Eu, Latrell Brito e meus irmãos Bob, Diego Six e o Nikito estamos chegando com o podcast 4P. Mundo empresarial, cultura, viagens, dicas de shows e entrevista. Você é o nosso convidado, em breve no Diário de Suzano. E voltamos então para o terceiro e último bloco do podcast Mundo Animal. Vou fazer aí as últimas perguntas para as veterinárias sobre o setor de internação, né, do hospital. Antes eu queria novamente convidar vocês a compartilharem, a comentarem esse vídeo e curtirem também. Caso vocês não consigam assistir ao vídeo, vocês podem também ouvi-lo pelas plataformas de streaming, o Spotify e outras que você tem aí instalado no seu celular, beleza, pessoal? Então, eu queria perguntar agora um pouco a respeito do número de animais internados, se tem uma capacidade, quantos hoje estão lá, e também uma dúvida particular, nem sei se é muito boba, mas quais tipos de animais se internam, como que é o tratamento específico em cima de cada um? Bom, na maioria das vezes, em relação aos animais, o mais comum realmente são os cãezinhos e os gatos, né? Então, existem 2 internações, existe o gatil e existe o canil. Afinal de contas, são animais extremamente diferentes, né? O gato ele tem uma necessidade totalmente diferente da do cachorro, então a gente tem áreas isoladas para ambos. E a gente também tem canis disponíveis para o paciente infecto, o paciente não infecto. Então, a gente tem todas essas áreas de internação isoladas. A média ali dos pacientes, acredito que a gente deva manter uma média aí de entre 15 e 20 pacientes, mas isso também é extremamente variável, né? A capacidade, antigamente a gente tinha 30 baias, né? Agora são 42. E agora são 42, né? Então a gente tem uma boa capacidade para os bichinhos que estão lá, né? Acho que a gente nunca encheu as 42 de uma só vez. Mas a quantidade de animaizinhos, às vezes a gente tem uma semana que tem 26, quase 30 internados, e outra semana tem menos, tem 10, tem 15. Então, isso sempre vai variando aí de acordo com a necessidade do bichinho que está passando na clínica, né? Então, a quantidade de bichinhos que estarão conosco vai depender bastante de quantos passaram pela clínica, de como está a rotina lá. Mas a gente tem uma grande capacidade aí, né? Tanto para os gatos, tanto para os cachorros. As 42 baias são o total. Dentre elas, a gente tem a divisão aí do local para os gatinhos e para os cachorrinhos. Mas tem... E com relação a outros animais, não é a grande rotina, né? Até porque, acho que não é a grande rotina de nenhum local, até porque animais silvestres, agora que vem crescendo, graças a Deus, estão cuidando mais dos bichinhos. Tem agora veterinários especializados, inclusive o Dr. Rodrigo especializado em silvestres. Mas a gente tem, sim, muitas vezes coelho, jabuti, esses dias hamster, rato, pavão. Esses dias nós estávamos com um galo. Exato, galo. Urubu nós já tivemos, sagui, gambá. Assim, não é a rotina, a gente até adora quando vê esses bichinhos diferentes, porque foge da nossa rotina mesmo. É bem interessante. Mas os animais silvestres também são bem-vindos lá na internação. Quando eles ficam internados lá, eles ficam sob supervisão do Dr. Rodrigo. Né? Como é o Dr. Rodrigo, que é especialista, nós não somos, e precisa realmente de algo
eles são completamente diferentes, Sim, né? exato. Então, o Dr. Rodrigo é quem faz a prescrição, é ele quem vê a necessidade da alimentação, nós cuidamos dele conforme o Dr. Rodrigo institui o tratamento. Exato, mas eles ficam lá conosco. É bem interessante imaginar, né, o que tem o porquinho da legal. Índia, Ou não, internar como que... o jabuti, a gente tem que colocar o jabuti para tomar sol, é extremamente necessário. Então, até isso a gente coloca de prescrição, precisa tomar sol tal horário. Então, tem os cuidados bem diferentes do cão e do gato, mas a gente também faz tudo com o maior gosto. Legal. Bom, acho que perguntei tudo aqui a respeito da clínica, acho que vocês abordaram bem sobre o setor de vocês. Até para quem não conhece, como vocês falaram, às vezes o tutor vai conhecer só depois, então é legal vocês já se mostrarem para quem acompanhar, do quem é daqui da região, de Suzano, vai saber um pouco com quem que eles estão deixando ali os animaizinhos. E eu queria então agradecer o pessoal que acompanhou a gente nesse terceiro episódio, novamente lembrar de compartilhar, de curtir, se vocês têm dúvidas sobre algum tipo de tratamento, alguma dúvida em relação ao seu pet, pode comentar que eu vou trazer para o próximo programa, para o próximo veterinário do Mundo Animal que estiver aqui. E lembrando de você poder assistir esse vídeo nas redes sociais do Diário de Suzano e também no canal do YouTube. Se você é como eu, que pega transporte público e não consegue assistir vídeo, se quiser só escutar o podcast, também está disponível nos streamings de música. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Então, voltamos na próxima sexta-feira. Um abraço.